A gente sempre se pergunta quem realmente manda no Brasil. E se a resposta não estiver nas urnas, nas campanhas públicas ou nas manchetes que você vê todos os dias, mas sim num triângulo bem fechado de relações políticas, jurídicas e financeiras? Um triângulo onde cada lado não apenas se sustenta, mas se retroalimenta. Imagine a cena. De um lado, o ex-presidente Michel Temer, um homem que conhece como poucos os corredores discretos e opacos de Brasília. No outro vértice, Alexandre de Moraes, hoje ministro do Supremo Tribunal Federal, alguém que carrega em sua caneta um peso capaz de mudar o destino político de pessoas, empresas e até governos. E fechando esse triângulo, a advogada Viviane Barsi de Moraes, esposa do ministro, ocupando os bastidores estratégicos de grandes disputas empresariais. É ou não é um roteiro digno de série de streaming? O caso, que ganhou repercussão recente, ajuda a expor essa engrenagem. Bancos bilionários como o Banco Master e o BRB buscavam fechar uma operação importante. Mas o Banco Central bateu o martelo e disse: não. Negado. Até aí nada demais, certo? Afinal, decisões assim fazem parte do funcionamento das instituições. Só que o problema começa quando se observa o que aconteceu depois. Para convencer o Banco Central a mudar de ideia, os interessados não recorreram aos canais normais, nem apenas a advogados. Eles foram atrás de alguém que poderia abrir portas. Michel Temer, ex-presidente da República. Alguém que, convenhamos, não atua como advogado de balcão. Temer é um homem com trânsito em praticamente todas as esferas do poder. Agora, até este ponto, poderíamos dizer: bem, é estranho, mas talvez seja explicável. Ex-presidentes acabam usando sua influência em consultorias, escritórios de advocacia ou como palestrantes. Mas quando adicionamos à equação que a advogada à frente do Banco Master era ninguém menos que Viviane Barsi de Moraes, esposa de Alexandre de Moraes, aí a história toma uma dimensão completamente diferente. Porque não é qualquer advogado. É a esposa do ministro, que hoje é considerado uma das figuras mais poderosas do país. Se juntarmos as peças com calma, temos a seguinte cena. Um banco precisa de favores. Contrata a advogada que carrega o sobrenome mais temido das cortes brasileiras e, para aumentar as chances de sucesso, recorre diretamente ao padrinho político do próprio ministro Michel Temer, que indicou Moraes para o Supremo lá em 2017. É quase impossível não enxergar o triângulo fechando perfeitamente. Temer indica Moraes. Moraes se consolida como figura central do judiciário. Sua esposa, com esse laço poderoso, ingressa em casos empresariais milionários. E quando o banco trava num problema regulatório, volta-se ao padrinho original. Esse ciclo soa familiar? É a descrição perfeita de um sistema de poder que deixa o cidadão comum do lado de fora, sem entender as conexões subterrâneas que determinam o que acontece em Brasília. O lobby, que em outros países é regulado, aqui opera como uma zona cinzenta, muitas vezes beirando a ilegalidade. O mais curioso é perceber como no Brasil as coisas são tratadas com naturalidade. Ninguém estranha demais que um ex-presidente esteja intermediando um banco, que a esposa de um ministro atue em negociações bilionárias e que isso tudo seja conectado por antigos laços políticos. Mas para mim, isso merece mais do que uma notinha discreta em rodapé de jornal. Merece ser dissecado diante da população. E aqui entra um ponto central. Quando o sistema se normaliza e a mídia tradicional aceita esses episódios como corriqueiros, cria-se o clima perfeito para o fortalecimento dessas engrenagens. O silêncio, a neutralidade ou até a indiferença da grande imprensa acabam funcionando como blindagem. O leitor, que muitas vezes sequer lê além do título, não percebe a gravidade. E nesse sentido, a missão dos canais independentes, como este aqui, é justamente dar zoom nos detalhes que a mídia prefere não explorar. Porque o que está em jogo não é apenas um caso entre banco, ministro e ex-presidente. É o retrato de um Brasil onde não importa se você é de esquerda ou de direita. Quem realmente se beneficia são sempre os mesmos grupos,
As mesmas elites montadas em relações de compadrio, reciprocidade e favores antigos. Temer não surgiu por acaso nesse episódio. Ele é peça-chave exatamente porque representa o elo de amarração de todo o sistema. Ele é o padrinho, o articulador, aquele que conecta pontas aparentemente soltas. Agora, pense comigo. Como confiar plenamente na isenção de decisões quando existem essas conexões em segundo plano? Um ministro que julga causas gigantescas tem a esposa advogando para instituições que podem se beneficiar dessas decisões. O ex-presidente que o indicou circula ao redor, oferecendo portas de entrada onde normalmente haveria barreiras. É ou não é um cenário que levanta sérias questões sobre conflito de interesses? E quando você olha para a forma como Temer sempre navegou, percebe um padrão. Acusado mais de uma vez, processado, até preso, e ainda assim retorna aos bastidores com a maior naturalidade, como se nada tivesse acontecido. Isso mostra duas coisas. Primeiro, como a impunidade alimenta o ciclo. Segundo, como o prestígio dentro do sistema fala mais alto do que qualquer mancha. Um cidadão comum mal conseguiria renovar o passaporte se estivesse preso. Um político da estatura de Temer, no entanto, não apenas continua circulando livremente, como ainda é consultado como solucionador de impasses bilionários. E é esse o paradoxo do nosso país. Quem já foi acusado de chefiar esquemas consegue atuar como consultor de luxo, enquanto você, cidadão comum, lida com burocracias infinitas para resolver assuntos do dia a dia. Essa assimetria não é apenas injusta. É corrosiva para a confiança em nossas instituições. Agora repare também na esperteza retórica usada sempre que essas situações vêm à tona. Fala-se em consultoria, advocacia empresarial, diálogo político. Palavras bonitas para descrever algo que, no fundo, soa como influência sendo convertida em poder econômico. E quando o contrato é feito entre bancos e advogados, a sensação que fica é que a autoridade pública nunca está realmente separada de interesses privados. Mas talvez o ponto que mais chama a atenção seja como o ciclo se fecha. Temer indica Moraes. Moraes consolida poder. Sua esposa advoga em casos estratégicos. Os mesmos bancos que precisam de favores do governo se valem da rede de contatos criada por essas relações. E quando o Banco Central barra uma operação, quem é chamado? Temer novamente. É como se as faturas estivessem sendo cobradas. É como se o círculo do poder estivesse vivo, pulsante, fechando-se sobre si mesmo. E aqui vem a pergunta incômoda. Se isso acontece à luz do dia, noticiado ainda que discretamente, quantas outras engrenagens desse tipo não rodam escondidas por trás de cortinas? Se esse é o episódio que escapa para a imprensa, quais são aqueles que jamais chegam ao nosso conhecimento? A teia de relações em Brasília não é episódica, é estrutural. E quando você começa a conectar os pontos, percebe que talvez a grande luta política brasileira não seja entre esquerda e direita, mas entre quem faz parte dessa engrenagem e quem paga a conta, do lado de fora. E tem outro detalhe. Quem questiona esse sistema logo vira alvo. Não é à toa que a liberdade de expressão está tão em voga. Quanto mais expostos os bastidores do poder, maior o interesse em controlar canais independentes. Porque, sejamos francos, não é a mentira que assusta elites políticas. É a verdade. É a exposição do que preferiam manter nas sombras. A cada vez que apontamos o dedo e mostramos a lógica das relações subterrâneas, um fio da cortina cai. E é isso que gera tanto incômodo. O episódio envolvendo Banco Master, BRB, Temer, Moraes e Viviane Barsi nos mostra muito mais do que uma operação barrada no Banco Central. Ele escancara como funciona o jogo brasileiro. Uma elite que se recicla continuamente, sempre usando os mesmos instrumentos de poder, sempre girando em torno do mesmo eixo. Enquanto isso, o cidadão comum joga com regras e restrições que nunca parecem valer na mesma intensidade para quem está no topo. E talvez seja isso o que você precisa guardar daqui. O problema não é um personagem isolado. O problema é o sistema que permite que ex-presidentes ajam como despachantes de luxo, que esposas de ministros usem o sobrenome para se conectar a causas milionárias.
e que decisões capazes de mudar o rumo econômico do país passem por redes pessoais e não somente pelos critérios técnicos que deveriam nortear os órgãos públicos. É por isso que, se você acompanha este canal, precisa entender o nosso papel. Nós não fazemos parte desse clube fechado, e justamente por isso conseguimos falar com clareza sobre o que está acontecendo. A grande mídia não vai explorar esse fio até o final. Mas aqui, nosso compromisso é iluminar o que está escondido. Você se sente representado por esse tipo de engrenagem? Você enxerga a normalidade num cenário em que um ex-presidente opera como intermediário para bancos bilionários, enquanto a esposa de um ministro do Supremo os defende formalmente? Na minha visão, isso não é normal. Isso é o retrato cru de como o poder brasileiro funciona na prática. Então, se esse vídeo te ajudou a enxergar conexões que ficam escondidas nas entrelinhas das notícias, já deixa o seu like agora mesmo. Isso é mais importante do que parece. O algoritmo esconde quem fala verdades incômodas. Compartilhar esse conteúdo é multiplicar a voz daquilo que eles tentam abafar. Comente aqui embaixo. Você acredita que esse triângulo de poder, Temer, Moraes e Viviane Barsi, representa ou não um caso de conflito de interesses? Sua opinião conta, e é nos comentários que conseguimos expor ainda mais esse debate. E não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho. O nosso trabalho é constante. Enquanto eles fecham as portas em Brasília, a gente abre as janelas para mostrar o que acontece lá dentro. Essa missão é coletiva. E juntos a gente vai continuar jogando luz nas sombras da República.